Meus queridos, graça e paz, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família nesse dia maravilhoso. E hoje nós estamos no dia de número 19 para a glória de Deus, número 19 da nossa jornada de 40 dias de transformação com base no meu livro Bom Dia Vencedores. E se você não curtiu ainda esta, esta live, curte esta live, se inscreva no canal, para assim o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para enviar para mais pessoas. Se você não curtiu, curta e compartilhe essa live para a glória de Deus. E hoje nós estamos aí, como está passando aqui no rodapé, no dia 19, sucesso, identidade e propósito. Sucesso, identidade e propósito. Sabe, muitas pessoas pensam que sucesso é somente trabalhar, trabalhar. Entretanto, vamos descobrir que a identidade e o propósito está entrelaçado. É o principal para o sucesso. Entretanto, o que é sucesso? Mas hoje nós estaremos mergulhando nesse devocional. E se você ainda não adquiriu o meu livro, né? Você pode colocar o seu smartphone, apontar para o QR Code, você será direcionado para uma página de venda aonde você pode estar fazendo o seu pedido do livro Bom Dia Vencedores. Entretanto, você que mora em Cerejeiras, você que mora em Vilhena, nós temos como entregar. Mas você que mora em outras cidades, você deve entrar em contato no particular para a gente estar combinando a entrega do livro. Então, através desse QR Code, você tem a oportunidade de comprar ou adquirir este livro, né? Esse devocional maravilhoso que o Eterno tem me dado, ele tem me entregado, né? Eu tenho aqui compartilhado com muitas pessoas maravilhosas, pessoas lindas, para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Vocês estão prontos? Estão com o livro aí, pronto para romper, pronto para fazer a obra, pronto para anotar? Então, é muito importante que você... Só estou colocando aqui para me ouvir. Glória a Deus. Então, vamos orar então, como sempre, nós iniciamos com uma oração e nós finalizamos com uma oração. E hoje é o dia 19, sucesso, identidade e propósito. Pai, em um nome que é sobre todos os nomes, nós abençoamos os teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, que se encontra neste devocional, nesta live do dia 19. Que o teu Espírito Santo venha esclarecer de forma sobrenatural na vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, então vamos para o nosso devocional. Como sempre, vocês sabem que nós sempre priorizamos as Sagradas Escrituras, porque todo devocional ele tem como base as Sagradas Escrituras. Nenhum devocional, né, não pode estar simplesmente naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, mas precisa ter um fundamento. E a palavra de hoje está em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 16. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Isso daqui é importante para você entender. Olha só, porque dele e por ele. Porque é dele, por ele e para ele. É cristocêntrico. São todas as coisas. Preste atenção. Todo sucesso que Cristo não está inserido, não é sucesso. O pastor Josué Gonçalves diz assim, não chama de sucesso aquilo que destrói a sua família, ou nenhum sucesso compensa a destruição da família. Então, nele, porque dele está a sua família, por ele está a sua família, para ele está a sua família. Então, sucesso é entender que ele faz parte da nossa vida. A glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, vamos
Vamos dar prosseguimento ao nosso devocional? Vamos lá? O mundo, vamos lá, deixa eu me achar aqui. O mundo define sucesso como base de conquistas. O mundo define como números, visibilidades, aplausos. Mas o céu mede sucesso de outra forma. Preste atenção. O céu mede sucesso de outra forma, pelo quanto nós parecemos com Cristo e cumprimos o propósito para qual fomos chamados. Se eu fosse você, eu sublinharia essa parte aqui que é importante. Deixa eu achar aqui aonde que eu posso sublinhar, onde que eu posso sublinhar. Sumiu, né? Sumiu a minha sublinhação, mas eu vou achar aqui para mim estar sublinhando com vocês. Então eu achei aqui aonde sublinha, então vamos sublinhar onde nós paramos aqui e eu vou sublinhar aqui para vocês marcarem também. É muito importante você sublinhar isso, pelo quanto nós parecemos com Cristo e cumprimos o propósito para qual fomos criados. A grande questão que as pessoas pensam é que o sucesso é medido pelos números, pela visibilidade, pelos aplausos, pelos elogios. Hoje nós encontramos muitas pessoas que dizem ser profundas, muitas pessoas que dizem ter sabedoria, dizem ser sábias. Entretanto, em sua conduta, a sua conduta não parece com Cristo. Diga por quê? Escreva aí. Por que minha conduta não parece com Cristo? É muito simples, porque se você está nele, e Cristo em você, Cristo nunca vai se ensoberbecer, nunca vai se orgulhar. Cristo, ele vai sempre manifestar a sua glória de forma humilde. Então, sucesso é cumprir o propósito e ser parecido com Cristo. Isto é o verdadeiro sucesso. Vamos dar prosseguimento aqui. Você não é bem sucedido porque tem muito, mas porque sabe quem é. Essa daqui, queridos, é muito importante. Não é porque tem muito, mas sabe quem é. Muitas pessoas estão vivendo hoje de forma comparativa. Não sabe quem é, fica copiando quem não conhece e não entende o que está copiando e perde a sua própria identidade. Hoje vivemos uma comparação que pessoas que não conseguem ter uma base, não conseguem ter uma linha e compara com milhares de pessoas que seguem, os influencers evangélicos da vida e o que acontece? Acontece que perde a sua própria identidade. Vamos lá, e continuando o nosso devocional aqui. E mais, porque vive para aquilo que nasceu. Isso é importantíssimo, porque vive para aquilo que nasceu. É importante você estar sublinhando também. Eu vou repetir tudo isso aqui de novo. Você não é bem-sucedido porque tem muito, mas porque sabe quem é. Olha só. Sabe quem é. E mais. E sabe também porque vive para aquilo que nasceu. A maioria das pessoas estão perdidas, a maioria das pessoas não sabe por que nasceu. A maioria das pessoas, eles querem fazer alguma coisa simplesmente para transparecer que é importante. Preste atenção. A coisa mais boa da vida é quando você se torna. E aquilo que você faz é de algo espontâneo. E não para aparecer para as outras pessoas. Tem muitas pessoas que fazem de forma forçada aquilo que não é, mas para transmitir para muitas pessoas que é espiritual, que é compromissado. Mas quando você se torna em Cristo, e você tem isso em sua identidade, é tua cultura, tudo quanto você faz é de forma espontânea, não precisa forçar nada. Pessoas que não têm identidade sempre estão forçando as coisas. Sempre está inserindo terceiros em suas desculpas, em seu subterfúgio. Poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Não, 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 não. Quando você sabe quem é, você começa a fazer de forma espontânea, sem precisar falar nada, sem precisar provar nada, porque este é de fato você. Agora, voltando para o nosso devocional.
O verdadeiro sucesso não começa fora, mas dentro. Meus amados, eu sempre estou falando que tudo quanto Cristo quer fazer, primeiro ele faz de dentro para fora, na identidade restaurada em Cristo e no propósito que ele confiou a você. A grande questão é que muitas pessoas perderam a sua identidade. A questão é por quê? Porque aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho é útil e a pessoa se perde. E quando a pessoa se perde, aí fica difícil. Aí tem que reencontrar e refazer o caminho de volta. E para refazer o caminho de volta, você deve voltar no dia 6, vencer o orgulho pessoal. Eita! Vencer o orgulho pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui no nosso devocional e vamos. Quando não sabemos quem somos, não podemos, nós perdemos tentando agradar todo mundo. Quando ignoramos o nosso propósito, desperdiçamos energia com tarefas que não carregam eternidade. Aqui é muito sério. Aqui é muito sério. Vamos lá. Isso aqui é muito sério. Quando ignoramos o nosso propósito, desperdiçamos energia com tarefas que não carregam a eternidade. E o que é tarefas que carregam a eternidade? Tarefas que carregam a eternidade não é aquilo que você faz para chamar a atenção, não é aquilo que você faz para convencer os outros. É aquilo que você faz que o Eterno colocou dentro de você. É aquilo que você faz de forma espontânea. Tem muitas pessoas que estão fazendo muitas tarefas que Deus não pediu. Escreva aí, muitas pessoas estão fazendo tarefas que Deus não pediu. Preste bem atenção, a Bíblia nos diz que um grupo de pessoas vão chegar diante do Senhor e vai dizer assim: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei os demônios, em teu nome eu falei novas línguas, em teu nome eu ganhei multidão. A palavra nos diz que o Senhor diz: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Significa o quê? Que eles fizeram muitas coisas e eles gastaram energia e por isso eles acharam que poderia receber alguma coisa. Mas o Senhor não vai dar aquilo que você quer fazer do jeito que quer fazer. O Senhor, ele vai te dar galardão quando você cumpre o propósito que ele tem pedido. Esta é a questão. Eu sempre falo para os discípulos que eu discipulo de perto. O reino de Deus não se move com boas ideias. O que acontece? Boas ideias é humana. O reino de Deus vem por revelação, por intermédio do Espírito Santo, fundamentada em sua palavra. As pessoas têm boas ideias, boas ideias, boas ideias. Às vezes, que é sua, ela pode parecer aplausível para o homem, mas não é para Deus. É por esta razão, queridos, que muitos desperdiçam energia com tarefas que não carregam a eternidade. E qual é a tarefa que carrega a eternidade? O teu propósito, o teu chamado, aquilo que o Senhor colocou para você fazer dentro de você. Vocês estão entendendo, queridos? Vamos voltar para o nosso devocional. Vamos lá. Mas quando nós alinhamos com o céu, cada passo se torna parte de algo maior. Alinhamento. Esse daqui é o grande quesito, alinhamento. Quando nós alinhamos com o céu, cada passo se torna parte de algo maior. E uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje é alinhamento. Por que eu escrevo isso? Porque eu tinha dificuldade de alinhamento. Eu tinha muitas boas ideias. Quando eu cheguei da Europa, trabalhei, implantei pequenos grupos, implantei célula e fiz, e fui e faz. Eu percebi, queridos, que eu só desperdicei energia e fiquei frustrado. Mas quando meu coração se alinhou com os céus, cada passo
a minha vida se tornou algo maior, porque não é os meus passos, não é o que eu faço, é o que Ele determinou, é o que o Senhor tem para a minha vida. Muitas pessoas estão se frustrando, estão ficando cansadas pelo fato de que não tem um alinhamento. É preciso você ter um alinhamento com os céus. Então, voltando para o nosso devocional, Jesus viveu isso de forma plena. Ele nunca buscou aplausos, não fundou impérios, não escreveu livros, mas ao morrer, pode dizer, ele, ele, ao morrer, pôde dizer, está consumado, concluído, terminado, finalizado. Eu terminei o propósito. Sucesso para ele era cumprir até o fim a missão que o Pai lhe deu. Sublinha isso daqui, queridos. Sublinha. Sublinha isso daí. Sucesso para ele era cumprir até o fim a missão que o Pai lhe deu. Sabe, muitas pessoas abandonam o seu propósito, abandonam o seu ministério. Muitas pessoas abandonam o alinhamento pelo fato que ficou chateado com um, ficou chateado com o outro. Isso é falta de identidade. Preste atenção. O versículo bíblico diz, tudo por ele, para ele são todas as coisas. Você só tem a capacidade de chatear quando você coloca em uma pessoa uma expectativa maior do que você poderia colocar, a expectativa que você deveria colocar em Deus. Então, a decepção é uma expectativa no objeto errado. A decepção significa que você esperava algo do homem. E, como diz Carl Jung, aquilo que você espera do homem são expectativas frustradas sua. Como você não consegue se cobrar, é mais fácil cobrar de quem está do teu lado. Mas sucesso para Jesus era cumprir até o fim a missão que o Pai lhe deu. Mas muitas pessoas não conseguem chegar até o fim, porque se não escutam os aplausos, as validações suficientes que o seu ego precisa escutar, desiste, abandona. Queridos, eu abandonei. Veja bem, quando eu escrevi esse livro, eu não escrevi porque eu tive sucesso, eu escrevi porque eu abandonei. Eu abandonei, eu ocupei a religião, eu ocupei o sistema, porque eu coloquei no sistema a confiança que era de Deus, que eu tinha que colocar em Deus. Escreva aí, escreva nos comentários. Escreva no comentário. Não posso colocar a confiança de Deus em pessoas. Não posso colocar confiança que deve ser de Deus em pessoas. Porque pessoas não vai te corresponder com você. Mas Deus vai alinhar você com o seu propósito. Deus vai alinhar você com o seu propósito. Voltando para o nosso devocional, a nossa frase de hoje é: você foi criado com um propósito. E o sucesso da sua vida está... Qual é o sucesso da sua vida? Em descobri-lo. O maior sucesso da vida é descobrir o teu propósito. A grande questão que você tem que entender é o porquê. Porque somente quando você descobre o sucesso da tua vida, que é o propósito, que você vai ter paz, que você vai ficar livre das validações, você vai ficar livre dos aplausos, você vai ficar livre dos elogios dos homens, você vai ficar livre das críticas, você vai ficar livre de muitas coisas. Isso é sucesso. Sucesso é você fazer e as pessoas não reconhecerem e você continuar feliz, em paz, porque você descobriu o teu propósito. Sucesso é você fazer e as pessoas criticarem, as pessoas apontarem, e isso você vai continuar da mesma maneira. Não estou dizendo que você não terá um coração ensinável. Sim, você terá um coração ensinável, mas você não será dependente de emoções para cumprir o teu propósito. Você depende de uma convicção. Quando você entende essa convicção, tudo muda na tua vida. Vamos continuar o nosso devocional. A palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 20, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria
a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Agora, olha só que maravilhoso. Veja bem, você foi criado com um propósito e o sucesso da vida está em descobri-lo, abraçá-lo e vivê-lo com fidelidade. Mesmo que ninguém veja, mesmo que apareça pequeno, o céu não premia performance, mas recompensa obediência. Sublinha isso daí. Se você não sublinhou, sublinha. O céu não premia performance, mas recompensa obediência. Olha que tremendo. Vamos lá. Não se compare com os outros. Como eu sempre digo, a comparação é uma personificação maligna. A comparação é uma personificação maligna. Cada um tem um chamado diferente. O que é sucesso para um pode ser distração para outro. Você sabe, tem muitas pessoas que não entendeu isso ainda. Isso daqui você deve sublinhar, porque muitas das vezes o que é sucesso para um é distração para outro. Sabe, quantas pessoas que gostam de interferir naquilo que não foi chamado e naquilo que Deus não tem vocação? Quantas pessoas, vou dar um exemplo, né? Um exemplo. Quantas pessoas que não são contador e quer se intrometer, se meter em contabilidade? Quantas pessoas que não são terapeutas e quer se meter naquilo que não conhece? Quantas pessoas que não entendem de música e quer colocar o betelho, às vezes, no ministério de louvor? Quantas pessoas? Por quê? Porque porque o que é sucesso para um pode ser distração para outro. Qual distração? Reparar aquilo que você não pode resolver. Reparar aquilo que não compete a você. Sabe? Eu reparava muito a vida dos outros. Reparava demais. Reparava os ministérios, as igrejas. Eu dizia, mas eu tenho muito mais capacidade. Eu tenho muito mais preparo. E sabe, eu fiquei muitos anos da minha vida nessa comparação e ela foi uma distração para a minha vida. E muitas das vezes eu corri atrás de muitas coisas que era sucesso. São Paulo, em todos os lugares do Brasil e do mundo, mas era só distração. Era só distração. Não estou dizendo que você não deva buscar conhecimento. Sim, busca conhecimento. Mas desde quando o conhecimento, ele faz parte do teu propósito e não uma distração. E não uma distração. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para você. Eu sou pastor de uma igreja. De repente tem um seminário para música lá em Vilhena. E é 3 dias de seminário. E eu me inscrevo e vou lá fazer o seminário. E passo 3 dias, chego na segunda-feira e falo para todo mundo, foi maravilhoso. A pergunta é, quando e como eu vou aplicar isso? Sabe quando? Nunca. Só foi uma distração. Só foi uma distração. Então, não se distraia. Não se permita distrair com aquilo que não é o teu propósito. Vamos voltar para o nosso devocional. Paramos aqui, né? Pergunte-se, estou vivendo quem eu sou em Cristo? Estou cumprindo o propósito que Ele me confiou? Isso daqui, queridos, foi fundamental para a minha vida. Foi fundamental. Estou vivendo o que Ele me confiou porque literalmente eu achei que Cerejeiras não era o meu lugar. Porque eu achava Cerejeiras muito pequena, porque todos os amigos meus diziam que eu era pastor de cidades grandes, que eu tinha ido para alguma metrópolis, e nisso eu fiquei distraído com as comparações do que eles falavam, e eu comecei a viver o quê? A derrota da distração. Aí a pergunta que eu sempre fiz para mim é: estou vivendo quem eu sou em Cristo? Estou cumprindo o propósito que Ele me confiou? Quantas pessoas dizem assim: ah, se eu fosse para os Estados Unidos, se eu fosse para o Paraguai, se eu fosse para tal cidade. Ei, você sabe qual é o melhor lugar para a tua vida? O melhor lugar para a tua vida é onde você cumpre o teu propósito. Escreva aí nos comentários. O melhor lugar do mundo é o lugar que eu vivo o meu propósito.
Escreva aí. O melhor lugar do mundo é onde eu vivo o meu propósito. Preste atenção. Cristo, na cruz do Calvário, ele disse as suas palavras mais bonitas. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. É em um lugar, para muitos, que foi de dor e de derrota, foi um lugar de grande propósito de Cristo. Às vezes eu fico até triste com pessoas que acham que a felicidade deles depende de regiões geográficas, depende de circunstância. A sua felicidade, o seu sucesso depende do cumprimento do teu propósito. Vamos continuar? Vamos continuar para nós encerrarmos. Se a resposta for sim, você já é bem-sucedido. Mesmo que ainda não tenha reconhecido, mesmo que esteja no anonimato, porque o Pai que vem em secreto se alegra com quem é fiel ao design original que ele criou, ao design original que ele criou. Fiel é o que vos chamou, o qual também fará. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. A identidade de Cristo te libera da necessidade de provar algo aos outros. Isso daqui, queridos, tem que ser refletida pela tua vida. A identidade em Cristo te liberta da necessidade de provar algo para os outros. Olha só, e no devocional diz mais, e o propósito te livrará da armadilha da comparação. O propósito te livrará da armadilha da comparação. Sucesso não é sobre status, é sobre sentido. Hoje, pare e realinha a tua visão. Realinha ela. Você sabe quem é? Quem é você? Está vivendo para quê? O que você tem feito tem peso de eternidade? Sucesso duradouro não é construir com pressa, mas com propósito. Com propósito. Mas a pergunta é, o que você tem feito tem peso? A maior frustração é a pessoa descobre que o tempo está passando e ele não sabe, ou ela não sabe o porquê está aqui, e não sabe o que construiu, e o que construiu não faz sentido, porque o que construiu foi para mostrar para os outros. Os outros aplaudiram, mas o aplauso não dá sustentabilidade. O que dá sustentabilidade para você é você cumprir aquilo que dá peso para a eternidade. Sucesso duradouro é construir. Sucesso duradouro não é construir com pressa, mas com propósito. Quantas pessoas chegam em mim e dizem assim, pastor, o senhor deveria fazer isso, porque a igrejinha bombar, a igrejinha é fazer isso. Ei, a pessoa quer provar para os outros, para a cidade. Não funciona assim. Eu não faço nada sem propósito. Sabe quantas programações sem propósito as pessoas fazem? É só frustração. É só para alegrar o coração do homem, só para ter entretenimento. Não tem problema. Nós podemos ter entretenimento, não tem problema. Entretenimento faz parte da nossa sociedade humana, evangélica. Podemos alegrar, fazer uma boa programação, mas isso não tem peso na eternidade. O que tem peso na eternidade para você? O tempo está passando. A minha pergunta para você é: o que você tem construído, o que você tem feito? Então, para finalizar, nós vamos aqui para a reflexão final. Sucesso é viver a verdade de quem você é em Cristo e cumprir com fidelidade aquilo que o céu confiou a você. Nada mais e nada menos. Esse negócio de comparação é do demônio. As pessoas, poderia fazer isso. Deixa eu falar para você. A Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Ananias. E esse homem Ananias, ele teve um propósito. Sabe qual? Orar para o apóstolo Paulo. Na verdade, no tempo, era o homem mais temido pelos cristãos. E a Bíblia diz que ele foi lá, orou, entregou o que Deus mandou. Nunca mais o seu nome aparece na Bíblia, mas ele cumpriu o seu propósito. Esse negócio de grandeza, esse negócio de expansão, às vezes é uma mentalidade errada por viver pela comparação.
Você tem que aprender a viver pelo teu propósito, né? E tem a oração eu deixo de forma particular para cada um, e tem o bom dia. Hoje é o dia de alinhar o coração ao propósito. O verdadeiro sucesso não está em ter mais, mas em ser, quem Deus chamou para ser. Quando a identidade se firma em Cristo, o caminho se torna leve e o propósito ganha sentido. Eita glória! E o propósito ganha sentido. Só aí que você vai entender esta frase: sucesso, identidade e propósito. Sucesso, identidade e propósito. O que é sucesso? É a sua identidade com um propósito. A sua identidade com um propósito. Sabe, tem muitas pessoas querendo ser o que Deus não chamou elas para ser. Tem muitas pessoas que querem algo que Deus não quer que você obtenha. Sabe, não tem grandeza. Se eu fizer isso, eu serei grande. Você sabe como que você vai ser grande? Quando você cumprir o teu propósito diante do Eterno. Amém, meus queridos? E amanhã nós teremos aí o nosso dia 20. Dia 20, esse dia 20, propostas não são propósito. É dia 20, propostas não são propósito. Se eu fosse você, se preparava, porque será um devocional tremendo, extraordinário, para a glória de Deus. Amém? Se você não curtiu esta live, curta. Isso, deixa eu colocar aqui. Curta, né? Curta aí. Se você está assistindo depois, comente, deixa uma palavra. O que você achou? O que você achou do devocional? O que isso está influenciando a sua vida? O que você está se tornando a partir disso? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Eu quero finalizar dizendo que você está vendo uma gravação, né? Nesse exato momento, eu estou viajando, né, para uma conferência de pastores. E você está vendo uma gravação, por isso que eu não estou lendo comentário, nem colocando comentário na tela. Entretanto, como diz a Ingrid, propósito é propósito e ele não para, e eu estarei acompanhando com vocês também aonde eu estiver. Amém? Mas amanhã eu estarei aqui com vocês, dia 20, é o dia 20, proposta não são propósito. Amém, meus queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos e declaro que eles venham descobrir, Senhor, a identidade deles no teu propósito. E isso vai gerar, Senhor, o que é o verdadeiro sucesso, o cumprimento daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Pai, que o teu Espírito complementa aquilo que eu não pude falar e venha, Senhor, esclarecer para a vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a família de vocês e até amanhã, dia 20, proposta não são propósito. Um beijo no coração, graça e paz.